Olá, tudo bom? Aqui é o Luciano La Roça, especialista em marketing digital, e nessa aula eu vou mostrar algumas razões que fazem com que o seu anúncio, tanto no Facebook como no Instagram, ele não seja aprovado. Então você aí, que muito provavelmente já fez um anúncio pago, não é? Por alguma razão o Facebook ou o Instagram rejeitaram esse seu anúncio pago. Eu vou dar algumas das razões aqui, não vou dar todas, até porque ficaria numa aula aqui de 3, 4 horas, mas vou dar aquelas que eu vejo nos meus alunos e nos meus treinamentos, que são as principais razões que fazem com que eles não tenham os seus anúncios aprovados. Mas antes de você entender essas razões, é importante você entender como é que funciona o processo de aprovação de um anúncio de Facebook ou de Instagram. Atenção que eu posso aqui referir muitas vezes a Facebook, mas, como você sabe, o Instagram faz parte do Facebook, então o processo ele é exatamente o mesmo. Então como é que funciona todo esse processo de aprovação do anúncio? Em primeiro lugar, um robô, você vai lá, você cria o seu anúncio pago e você clica lá para eles aceitarem esse seu anúncio. Então, em primeiro lugar, um robô ele vai analisar o seu anúncio para entender se ele está dentro das regras de anúncios tanto do Facebook como do Instagram. Mas que regras são essas? Isso vamos ver aqui ao longo da aula, tá bom? Mas primeiro é importante que você entenda todo esse processo, como é que ele funciona. Então o primeiro passo é um robô, que ele vai analisar o seu anúncio, ele vai entender se ele está dentro das regras. E depois dele fazer a sua análise, ele pode rejeitar ou aceitar o anúncio que ele está fazendo. E se algo parecer demasiado suspeito, que vá fora das regras, aí pode entrar um humano em ação e também aprovar ou rejeitar o seu anúncio. Ou seja, o importante é que você saiba que no primeiro passo há uma análise de um algoritmo extremamente complexo, que ele já analisou milhões e milhões de anúncios, e ele toma uma decisão sobre o seu anúncio, mas se houver alguma coisa ali muito estranha, pode ser que entre um humano em ação. Agora, alguns cuidados e alguns avisos aqui quando você sobe o seu anúncio. Em primeiro lugar, o fato de um anúncio pago ter sido aprovado para o robô, por exemplo, não significa que ele não possa ser rejeitado lá na frente. Então você pode fazer o seu anúncio, ele rodar durante algumas horas, alguns dias, e depois ser rejeitado. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com os meus alunos, então é normal que isso possa acontecer também com você. Isso acontece porque o seu anúncio está lá funcionando e muitas pessoas começam a reclamar desse anúncio, e isso faz com que ele seja então rejeitado. Ou o fato de o seu anúncio ter sido aprovado no passado não significa que ele não possa ser rejeitado no futuro. Então, se você tem um anúncio que ele há 2 meses foi aprovado e você sobe hoje ele de novo, um anúncio igual, não significa que por ele ter sido aprovado há esses 2 meses atrás que ele vai ser aprovado hoje. Tá? Então, e o que o Facebook analisa quando você sobe o anúncio? Ele vai analisar, obviamente, a sua imagem, vai entender se a sua imagem está dentro das regras que ele permite, ele vai analisar também o texto, ele vai entender se o texto que você colocou tanto na sua imagem como na descrição do próprio anúncio, se está dentro das regras, e a página para onde é enviada a pessoa. Então se você fez um anúncio e a pessoa clica nesse anúncio e vai para um site, vai para uma página específica, essa página para onde você encaminha ela, ele também é analisado. Porque senão você podia fazer um anúncio falando de bananas e depois levar o cara para um site pornô, não é? Então esse passo aí, ele também é analisado aí pelos próprios algoritmos. E o que não é permitido? Quais são as principais regras que fazem com que o seu anúncio não seja aprovado? Fotos de antes e depois. Então você não pode, por exemplo, mostrar, olha, essa pessoa estava mais gorda e agora ficou mais magra, por exemplo. Isso não é permitido aí pelas regras dos anúncios. Conteúdo adulto. Então, por exemplo, não só site pornô, mas, por exemplo, site de relacionamento, sex shop, tem grandes problemas aí relacionados a anúncios e é muito provável que elas não sejam aprovadas. E apesar de, no caso de sex shop, dá para contornar fazendo um formato de anúncio diferente, que é uma coisa que eu falo às vezes com os meus alunos que trabalham nessas áreas, mas se você anunciar logo um sex shop, um produto, é muito provável que ele seja rejeitado. Promessas fáceis, o que são promessas fáceis? Vamos aqui a alguns exemplos. Ganhe dinheiro, então promessas de dinheiro fácil também não são permitidas. Perca de peso rápido, multiplique suas vendas, ganhe dinheiro apostando. Então tudo que sejam promessas fáceis que são feitas nos seus anúncios, o Facebook também automaticamente rejeita. Outra coisa, se você está levando o usuário para um site que não funciona, então ele clica e o seu site não funciona, o Facebook vai rejeitar também o seu anúncio. Pode ser que não seja no primeiro momento, mas depois ele vai analisar isso e vai entender que o site não está funcionando. Erro de português, já vi casos de contas bloqueadas, não anúncios só rejeitados, contas mesmo todas bloqueadas por contas de erros de português. Então se você está escrevendo errado, ou se você escreve alguma frase com vários pontos de interrogação ou de exclamação,
ele vai rejeitar o seu anúncio. Problemas nas páginas, então, por exemplo, mais uma vez, se o usuário clica no seu anúncio e vai para um site ou para uma página e, por exemplo, se tem um play automático de vídeo. Não pode, segundo as regras do Facebook, não pode ter um play automático de vídeo mal a pessoa entre na página. Ou então não ter lá embaixo política de privacidade. Essa questão aqui da política de privacidade é um dos pontos mais difíceis de ser rejeitado. Tá bom? Então, é muito provável que o Facebook ou que o Instagram não notem que você não tem uma política de privacidade. Porém, o fato de você não ter pode sim ser um motivo, caso eles notem, do seu anúncio estar sendo rejeitado. Texto em excesso não é no anúncio, é na imagem. Então, por exemplo, a sua imagem ela não pode ter muito texto. Agora, o que é muito texto? É o Facebook e o Instagram que vão avaliar. O que eu recomendo? Que você tente fazer a imagem para o seu anúncio com o mínimo de texto possível, para que você corra menos riscos aí de ser rejeitado. E por vezes o seu anúncio ele até pode ser aprovado se ele tiver muito texto na imagem. Porém, você vai pagar mais para alcançar as pessoas. Isso já são termos um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais na frente, mas o que eu posso aconselhar para você é o seguinte: tenha o mínimo de texto possível nos seus anúncios, porque aí o custo também vai ficar mais baixo. Áreas como Bitcoin também não são permitidas. Anúncios de multinível, então você não pode dizer entra aqui e ganhe X ou recrute pessoas. Isso também não é permitido aqui pelos anúncios de Facebook. Foco em atributos pessoais, o que é? Eu trouxe aqui alguns exemplos para facilitar para você entender essa regra aqui do Facebook. Por exemplo, você não pode dizer o seguinte: junte-se a nós e conheça outros cristãos. Não, conheça cristãos. Por quê? Por que é um atributo pessoal? Porque você, quando coloca a palavra outros, você parte do princípio que quem está recebendo aquele anúncio é cristão. E você não, segundo o Facebook, você não pode dizer isso diretamente para as pessoas. Você tem que deixar meio que indefinido. Aqui outro exemplo, encontrei outras pessoas de 25 anos que gostam de tênis. Lá está, outras pessoas. Não, encontre fãs de tênis. Aqui já seria aprovado facilmente. Ou então essa regra, esse produto é para homens como você. Então você não pode dar uma característica, dizer para ele, olha, homens como você. Então você podia contornar isso aí dizendo novo produto desenhado especialmente para homens. Você não pode ter uma página falsa ou enganosa, então você fazer um anúncio de uma coisa, a pessoa clica e ir para uma página completamente diferente, ou então uma estratégia que algumas pessoas costumam usar, que é fazer um redirect. O que é um redirect? É alguém que chega na sua página e automaticamente, quando ela chega, ele automaticamente vai para outra página. Isso não é permitido aí nos anúncios de Facebook e Instagram. Ou o fato do seu site demorar muito tempo a carregar, o Facebook valoriza muito a questão da velocidade do site. Quanto mais rápido ele carregar, melhor. Então é muito importante que o seu site carregue rápido e ele também tem que ser responsivo. O que é responsivo? Hoje em dia já é uma coisa mais comum, mas alguns sites ainda não têm isso, que é você faz um anúncio para celular e o site ele não se adapta ao tamanho da tela do celular, ele continua como se fosse o tamanho da tela num computador e a pessoa tem que continuar fazendo zoom para conseguir ler as coisas. O seu site ele tem que ser responsivo. Quanto ao tempo que um site deve demorar a carregar, o Facebook recomenda aí que ele demore no máximo entre 3 a 5 segundos a carregar. Caso contrário, isso vai prejudicar aí a performance do seu anúncio, beleza? Então essas são aqui as principais razões que eu vejo que as pessoas têm os seus anúncios rejeitados. Se você quiser receber conteúdo como esse, me siga aí nas redes sociais, Luciano La Roça, Instagram, Facebook, YouTube, e também conheça aqui os meus cursos em cursos.lucianolarroça.com, que você vai conhecer aqui todos os meus treinamentos aqui que você pode nesse momento estudar aqui sobre os Facebook, mídias sociais, conteúdo, anúncios, chatbot, tem curso de redator, tem várias coisas aí para você trabalhar online, tá bom? Vejo você aí no próximo conteúdo.